Olá, bom dia. Vamos a mais uma aula de transferência de calor 2. Hoje vamos falar sobre escoamentos internos. Já falamos sobre a introdução, sobre escoamentos externos. Agora vamos ao tema de escoamentos internos. Como motivação temos a indústria petrolífera, onde o uso de tubulações é recorrente, de tubulações de grandes comprimentos, alcançando quilômetros, para transportar, por exemplo, petróleo, gás natural, de uma determinada região até outra. Então, nada mais justo do que a necessidade da compreensão dos fenômenos e dos parâmetros de escoamentos internos aplicados a esta indústria em específico. Como, por exemplo, qual é a potência necessária para o bombeamento, para transportar um fluido de um ponto A até um ponto B. Outra motivação, já na área de transferência de energia térmica, é a questão de trocadores de calor. Então, são tubulações que têm por objetivo realizar a troca da energia de um determinado fluido para outro tipo. Então, geometrias variadas são recorrentes para acelerar, otimizar este processo. Então, temos aqui essa figura exibindo a tubulação, poderia ser uma tubulação interna, onde o fluido externo seria utilizado para trocar energia térmica com o fluido interno que passa no interior dessa tubulação. Algumas considerações que vamos fazer aqui nessa apresentação. Vamos falar sobre a questão hidrodinâmica, como por exemplo, camada limite, o perfil de velocidade. Vamos focar mais nas considerações térmicas, que é o grande objetivo. Então, é dado que o aluno já tem um conhecimento prévio de escoamentos internos, pelo menos das questões hidrodinâmicas de um escoamento interno. Vamos falar sobre o balanço de energia térmica, sobre escoamentos laminares e também sobre escoamentos turbulentos através de correlações empíricas, como já foi visto nos escoamentos externos. Então, temos aqui o objetivo principal desse tópico, como os outros, é entendermos como se dá essa troca de calor por convecção. Então, o coeficiente de convecção é o grande objetivo aqui, como foi visto em escoamentos externos. E vamos ver as suas propriedades, suas variações, por exemplo, e sua dependência com outros parâmetros. Então é importante entendermos os comprimentos de entrada. Comprimento de entrada nós vamos ver, mas é o estágio onde o escoamento ainda não está desenvolvido. Depois desse estágio, temos o escoamento totalmente desenvolvido e onde grande parte dos escoamentos e das aplicações estarão situados. Então vamos assumir aqui novamente que o aluno já está familiarizado com esse tipo de geometria, esse tipo de escoamento. Então temos aqui um perfil de entrada, vamos considerar um perfil constante, de velocidade constante. Essa pode ser a velocidade ou pode ser a velocidade média para escoamentos turbulentos, ok? Teremos então uma região de desenvolvimento, onde o perfil ainda não está totalmente desenvolvido. Então, nessa região, as camadas limites são formadas nas paredes e essas camadas limites vão aumentando até o ponto que elas se encontram e o escoamento torna-se desenvolvido. Chamamos esse ponto interno de região em vista. Por que região em vista? Porque o termo de viscosidade, as forças viscosas, dependem da viscosidade e depende também da variação da velocidade, dos gradientes de velocidade. E como nessa região o gradiente de velocidade é nulo, porque o escoamento está constante, é chamado de região em vista. O delta é a formação e o aumento da espessura da camada limite, até que, finalmente, o escoamento torna-se totalmente desenvolvido. Um ponto muito importante para entendermos, antes de começarmos qualquer análise, é compreendermos o que significa uma temperatura média e por que ela é dada. Lá nos escoamentos externos, nós vimos que o cálculo do calor ou o cálculo do fluxo de energia local é dado por H,
multiplicado por uma diferença de temperatura, onde temos a temperatura da superfície e a temperatura do meio. Só que para escoamentos internos, essa temperatura varia. Não temos uma temperatura do meio. Então, a cada ponto, e também na direção Y, ou o R, se for uma tubulação, há uma variação de temperatura. Vamos ver, por exemplo, nesse rascunho que eu vou fazer aqui. Vamos supor aqui neste rascunho. Temos uma tubulação. Essa tubulação pode ser uma tubulação circular. E temos aqui um perfil de temperatura, onde a temperatura tem um determinado valor nas paredes e este valor varia em função de Y. Ou poderia ser R também. E também varia em função de X. Então, no momento que formos calcular o fluxo de energia térmica, qual temperatura vamos usar? Temos o coeficiente H, uma temperatura da superfície e uma temperatura. Qual temperatura que podemos usar? Vamos usar a temperatura média. Então vamos ver o significado dessa temperatura média. Outro exemplo prático que podemos aplicar é voltando lá na termodinâmica, na disciplina termodinâmica, quando iríamos fazer um balanço de energia num determinado volume de controle. Tínhamos uma taxa de energia entrando, um trabalho sendo efetuado, positivo ou negativo, e tínhamos também um determinado fluxo de fluido entrando e saindo, e esses fluxos carregavam uma determinada quantidade de energia. Vamos supor que entrava numa determinada temperatura e saía em outra, ou seja, tinha uma variação. E essa temperatura era considerada como constante, mas realmente, na entrada de uma tubulação, a temperatura é constante, ela não tem uma variação. Por exemplo, se for um duto circular com R, normalmente sim. Só que mesmo assim consideramos uma temperatura constante. Essa é a temperatura média. Então é uma temperatura utilizada de tal forma que ela nos transmita a quantidade correta de energia entrando, mesmo que a temperatura real varie. Então é uma temperatura uniforme que carrega a mesma quantidade de energia que o fluido de temperatura variável carrega. Então vamos supor que temos uma determinada tubulação e o fluido se desloca dessa forma. E vamos supor aqui, nesta tubulação, uma superfície dada por A. Qual que é a quantidade de energia que cruza essa superfície A cada instante de tempo? Podemos chamar de o fluxo de massa multiplicado por Cp, multiplicado por uma temperatura média. Esse é o papel da temperatura média. E, de forma diferencial, o fluxo de energia passando por aquele ponto, por aquela superfície A, é a integral nesta área da superfície A de ρCp UTdA, correto? Ou seja, definimos o Tm com base na quantidade de energia que cruza aquela determinada superfície. Então temos que m.Cp Tm igual esta integral. Então temos um fluxo de calor equivalente e um fluxo de calor real. Considerando que m ponto, que é o fluxo de massa, é igual à integral de ρUdA, temos então que Tm é dado por esta relação aqui de a integral da energia total cruzando aquela fronteira, dividido por Cp, a integral a massa, correto? O m ponto, a integral de ρUdA. Se consideramos que Cp, que é o calor específico, e ρ são constantes, então essa temperatura média é dada pela integral de UTdA dividido pela integral de UdA. Então, uma temperatura média. Só para facilitar nossa compreensão, temos aqui uma determinada variação de temperatura. Este aqui é o perfil de temperatura correto. E Tm, ele nos dá um escoamento de temperatura constante que carrega a mesma quantidade de energia da temperatura exata, correta. Então, esses dois escoamentos, eles têm a mesma quantidade de energia sendo transportada. Porém, este tem uma temperatura variável, este aqui tem uma temperatura média. Então, este é o significado físico.
da temperatura média. E o significado matemático é dado aqui. Então, aplicando a lei de resfriamento de Newton para obtermos um fluxo de calor local, temos que o fluxo de calor é igual a H Ts menos Tm. E é importante sabermos que esse fluxo de calor local ele varia com X, correto? A temperatura Tm, como eu disse anteriormente, é similar à temperatura infinito, que é a temperatura do fluido distante da parede. Então, essas duas temperaturas têm basicamente o mesmo significado físico. Só que, em escoamentos externos, a temperatura Tm até infinito não variava com X. Aqui já é diferente. Aqui já existe uma variação entre essas dois parâmetros. Então, o Tm varia com X para escoamentos fechados. Para escoamentos abertos, não. Então, pessoal, esse é o significado de Tm. É importante, antes de qualquer parâmetro, qualquer análise, conhecermos esse significado, por isso que foi a primeira parte do curso. Vamos agora falar um pouquinho sobre escoamentos desenvolvidos e regiões de entrada. Então, no escoamento, no campo de velocidade, temos as regiões que eu descrevi no início da aula. Temos aqui a região de entrada e temos aqui a região desenvolvida. Para o escoamento, para a parte térmica desse escoamento, não é muito diferente. Temos os mesmos estágios. Então, temos aqui a formação de uma determinada camada limite, uma região de entrada. Então, chamamos aqui de região de entrada. E temos uma região de escoamento totalmente desenvolvido, onde Ts é a temperatura da superfície, pode ser uma temperatura variável, uma temperatura constante. Qs é o fluxo de calor na superfície, que é o fluxo de calor por convecção, que também pode ser variável ou constante. Só que há um porém. Vamos supor que nesta tubulação, o que seja constante nessa superfície seja o fluxo de calor. Então é natural que a temperatura do fluido sempre esteja aumentando. Por exemplo, se estamos injetando um fluxo de calor constante, que à medida que o fluido se desloca pelo escoamento, pela tubulação, ele ganha mais energia térmica. Ganhando mais energia térmica, a sua temperatura sobe. Para as condições da velocidade, o campo de velocidade, temos a definição de um escoamento totalmente desenvolvido quando o perfil de velocidade não modifica mais. Por exemplo, um escoamento laminar é uma parábola. Esse perfil de velocidade é uma parábola. Porém, no escoamento, sob o ponto de vista térmico, se temos um fluxo de calor constante, essa temperatura nunca vai ser constante. Ela sempre vai variar em X pela tubulação. Então, não podemos mais considerar uma região desenvolvida o momento em que o perfil de temperatura é constante. Mas, no lugar disso, devemos considerar uma forma constante. Então, este perfil ele não modifica mais a sua forma é constante. Vamos considerar matematicamente o que isso representa. Consideramos que o escoamento é totalmente desenvolvido no momento em que a variação em x, então, dρ dx, de Ts menos T, dividido por Ts menos Tm, lembrando, Ts é a temperatura da superfície, Tm é a temperatura média, T é a temperatura, o perfil de temperatura que é variável. Quando a derivada desta relação for igual a zero, ou seja, consideramos aí que o perfil não se modifica mais, tem uma forma constante. Por facilidade, para simplificar nossos cálculos, vamos chamar essa composição Ts menos T sobre Ts menos Tm de θ. Então, este aqui é o θ. Então, temos que dθ dx igual a zero. Agora, vamos avaliar a questão da variação de dρ em relação a R. Então, se dρ dx, dρθ dx igual a zero, temos que dρ dx, dρθ dρr
que pode ser chamado de DROM DR0, é igual a zero. E essa variação aqui é igual a zero. O que isso nos diz? Que este termo aqui ele é constante, porque a derivada dele em função de x é igual a zero. Se esse termo é constante, pegando todo esse termo, o θ, derivando em r, agora em função de r. Lembrando que r é o raio, é a direção do raio do escoamento. Teremos a seguinte relação. dρ θ dρ r é igual a menos 1 sobre ts menos tm, dρ t dρ r, de onde surgiu essa equação? Derivando esta equação aqui, que é igual a essa relação aqui. dθ dr menos dθ dr sobre ts menos tm. Depois vocês podem fazer por si mesmos essa relação. Uma vez que esta relação aqui é verdadeira, isso aqui é igual a zero, quer dizer que dρ θ dρ r é uma constante. Se isso aqui é uma constante, esse termo não varia com x. É a definição de escoamento desenvolvido. Se não varia com x, ele não é uma função de x. Ele é constante, não é uma função de x. Então aí temos a definição de escoamento totalmente desenvolvido. Agora vamos para a parede. Então temos a relação dρ θ dρ r na parede, que é igual a este termo aqui na parede, que é, novamente, diferente de uma variação de x, ou seja, não varia com x. Vimos lá atrás que o fluxo de energia térmica na parede, bem na proximidade, na interface entre o fluido e o sólido, pode ser considerado como menos K dρ T dρ Y, com Y igual a zero, onde esse K é o K do fluido, pessoal, não é o K do sólido. Este é o fluxo de energia térmica, o fluxo local de calor. Então isso aqui é verdadeiro, que é igual a HTS menos TM, que é igual à lei de resfriamento de Newton. Relacionando esta equação com esta equação, chegamos à seguinte definição. A definição de que menos H sobre K é igual a tudo isso aqui, essa relação, que é diferente de uma variação de x, ou seja, menos H sobre K não varia com x, é constante. Isso nos indica o seguinte, que essa estrelinha aqui, pessoal, é para ter na cabeça que essa relação é importante. Por quê? Se o K é constante, H não varia mais com x. E se H não varia mais com x, o coeficiente de convecção de calor, ele não varia, ele é constante na tubulação. Então temos aqui um gráfico que nos aponta isso, esse comportamento. Temos aqui a região de entrada. Na região de entrada, o H ele começa alto e ele vai diminuindo. Então ele diminui até o momento que o escoamento chega na região totalmente desenvolvida e a partir dali o H é constante, certo? É similar ao coeficiente de atrito local. Em tubulações, o coeficiente de atrito é constante quando as propriedades são constantes, por exemplo, a viscosidade, certo? Então isso facilita muito nossos cálculos. Agora, para aplicarmos a casos mais específicos, vamos aplicar a escoamentos onde o fluxo de calor é uniforme, isto é, o fluxo de calor é constante ao longo de toda a tubulação. Então temos aqui, assumindo esta hipótese, temos que o QS é igual a H, essa diferença de temperatura, que é constante. E também temos que para o escoamento totalmente desenvolvido, o H é constante. Lembrando, pessoal, que o que foi feito até agora é genérico. É tanto para temperatura constante, ou o fluxo de calor constante, ou nenhum dos dois. Mas esses são os casos mais usuais. Se tudo isso aqui é constante, podemos derivar esta equação aqui em função de x, variando em x,
Chegamos ao ponto que se QS é constante ao longo de x, sua derivada é nula, e derivando esse termo, temos h multiplicado por dts dx menos dtm dx. Temos aqui a solução, o h é diferente de zero, então a solução para esta equação é que dts dx igual a dtm dx. O que isso nos indica é que, para esse caso, onde o fluxo de calor é constante, a variação da temperatura da superfície é exatamente igual à variação da temperatura média do filme, a temperatura média do fluido, correto? Então, se a temperatura da superfície aumenta em 10 graus Celsius, a partir da entrada até a saída da tubulação, a temperatura média do fluido também vai ter a mesma variação de 10 graus Celsius. Então, outra estrelinha, porque essa relação é importante. Vamos usá-la mais à frente. Vamos considerar agora o balanço de energia térmica em uma tubulação. Como conhecemos agora a temperatura média, conhecemos também a relação entre a temperatura da superfície e a temperatura média, vamos agora fazer o seguinte balanço. Considerando que esse fluido ele tem um perfil de temperatura uniforme, constante, ou seja, considerando a temperatura média, vamos aplicar o balanço de energia térmica em um determinado volume de controle. Então temos aqui a tubulação. Então essas aqui são as paredes da tubulação. Nessa tubulação, aplicamos um determinado volume de controle. Então aqui está o volume de controle. Neste volume de controle, o que entra e o que sai de energia? O que entra? O fluxo do escoamento. O fluxo do escoamento, ele entra pela superfície à esquerda. Ele ganha ou perde uma determinada quantidade de energia e sai pela superfície à direita. Então ele entra e depois ele sai. E essa variação da energia entre a entrada e a saída é relativa ao calor da convecção. Então aqui vamos usar a cor azul aqui. Então a convecção, então temos três fontes aqui de entrada e saída de energia. Qual que é a quantidade de energia entrando? Relativa a Tm, relativo à massa específica, relativo ao coeficiente de calor específico. A saída, relativo aos mesmos parâmetros, só que a temperatura agora na posição x mais ΔX, então a temperatura agora é Tm mais dTm, ou seja, a temperatura entrou a Tm e saiu a Tm mais dTm. Esse dTm é a variação da temperatura. Por que podemos tratar dessa forma? Porque dx é uma espessura muito pequena. Então a gente pode linearizar essa variação. E qual é a quantidade de calor sendo injetada ou retirada? É igual ao fluxo de calor multiplicado pelo perímetro multiplicado por dx, ou seja, o fluxo de calor multiplicado pela área. Então, aplicando este balanço, temos que o fluxo de calor multiplicado pela área, que é o perímetro vezes dx, é igual a m.cp multiplicado pela variação da temperatura. Então, é o que entra de energia m.cp/tm, o que sai de energia m.cp/tm mais dTm. Subtraindo o Tm, teremos esta equação aqui, correto? Rearranjando essa equação, temos a seguinte relação. A variação da temperatura média em x é igual ao fluxo de calor vezes o perímetro sobre m.cp. Então, obtemos essa nova relação. O dTm dx é igual a Hp Ts menos Tm sobre m.cp. E de onde veio essa substituição? Veio da lei de resfriamento de Newton, deste ponto aqui, onde Qs é igual a Hts menos Tm. Então, obtemos esta equação aqui. Então, agora temos uma equação para a variação da temperatura média ao longo de dx. Descobrimos isso a partir do balanço de energia. Continuando, agora vamos especificar para o caso em que o fluxo de calor é constante. Então, se o fluxo de calor é constante, o Qs é constante, o perímetro também é uma tubulação de seção constante,
Então o perímetro é constante. M ponto, a vazão é constante, porque tratamos aqui de não ter nenhuma perda, né, de massa. E o CP também vamos considerar como constante, para facilitar nossos cálculos. Então, a derivada de Tm em relação a Tx é constante. Agora, pegamos esta equação aqui, integramos ao longo de x, onde essa integração ela é definida, começa em x igual a zero e vai até x igual a L. Integrando aqui uma constante integrada, simples, e essa variação. Esta integração nos indica o seguinte: o Tm em função de x é igual ao Tm em x igual a zero, ou seja, na entrada da tubulação, mais isso aqui, mais QSP sobre M.Cp vezes x. Ou seja, temos uma variação de Tm em função de x. E essa variação é uma reta, é linear essa variação. Ou seja, se o fluxo de calor é constante, a variação da velocidade ao longo da tubulação é linear. Então, chegamos a essa definição. Tm em função de x igual a Tm na entrada da tubulação mais QSP sobre M.Cp vezes x. Então, quanto maior a tubulação, maior vai ser o comprimento. Maior vai ser a temperatura na saída. Um exemplo de uma aplicação desse tipo por exemplo, você está aquecendo um fluido através da irradiação solar, de energia solar. Então você tem uma determinada tubulação exposta ao sol. Consideramos que essa irradiação é constante ao longo de toda a tubulação. Então essa temperatura de saída vai ser uma variação linear da temperatura de entrada. Quanto maior a tubulação, maior vai ser a temperatura de saída. Agora vamos para o segundo caso, um caso onde a temperatura na superfície é constante. Se a temperatura na superfície é constante, o Ts é constante. Quando que poderíamos ter esse caso? Quando temos uma tubulação, do lado de fora um fluido, do lado de dentro outro fluido. Do lado de dentro o fluido ele está mudando sua temperatura e do lado de fora o fluido está mudando de fase. Então ele está numa fase, por exemplo, líquida, ou numa fase gasosa e está condensando para a fase líquida. Ou seja, essa mudança de fase normalmente ocorre a uma temperatura constante. Então, uma troca de energia térmica a uma temperatura constante. Então, esse caso pode ser considerado. E se essa temperatura é constante, consideramos aqui o ΔT igual a Ts menos Tm. Integrando, vamos integrar aqui esta equação. dΔt dx igual a dΔt Ts dx menos dTm dx, confundi tudo aqui. A derivada de S em função de x, de Ts em função de x é nula, é zero, porque ela é constante. Então, a derivada desse termo é igual à derivada deste termo. E aplicamos aqui esta igualdade. Esta igualdade está sendo aplicada aqui. E como vimos anteriormente, o dTm dx é dado por HP M.Cp vezes ΔT. Vimos isso na equação do slide anterior. Então isso nos dá a seguinte igualdade. Considerando este lado aqui da expressão, temos que dΔt dx mais HPM.Cp ΔT igual a zero. Uma observação, por enquanto, neste ponto aqui, o H ele não é constante ainda na tubulação. Ele pode variar com x, porque não dizemos que esses comentos que estamos analisando está em regime desenvolvido. Então, separando as variáveis, temos dΔt sobre ΔT igual a menos HP M.Cp dx. Então está prontinha para uma integração. Integrando da entrada até uma determinada seção do canal, onde esse ΔT I é o ΔT na entrada. O que é o ΔT na entrada? É a temperatura, voltamos aqui, né? O que é ΔT? É a temperatura na superfície menos a temperatura do fluido na entrada. Integrando até ΔT, disso aqui tudo, é igual a menos a integral de 0 até x, disso aqui tudo. Isso nos dá a seguinte equação.
ln de ΔT sobre ΔTi é igual a menos P sobre m.Cp, que são constantes, vezes a integral de 0 até x de h dx. Pessoal, vocês se lembram que para escoamentos externos, isso aqui é quase a definição do h médio? Então, aqui não é diferente. Podemos utilizar um determinado h médio, onde a integral de 0 até x de h dx é igual a h médio de x vezes x. Retirando esse ln aqui, teremos que o ΔT sobre ΔT na entrada é igual a e elevado a todo este termo. Ou seja, temos uma variação de temperatura exponencial. Não é mais uma variação linear, como foi para o caso do fluxo de calor constante. Então, para temperatura constante, essa variação ela é assintótica, ou seja, ela tende a um determinado valor. Qual é o valor que tende? O valor da temperatura da superfície, ou seja, vamos supor que a temperatura da superfície é 100 graus Celsius. O fluido ele entra a 10 graus Celsius. À medida que o fluido vai escoando pela tubulação, ele vai aumentando sua temperatura. Ele vai aumentando, no início a variação de temperatura é rápida, depois a variação de temperatura é lenta. E ele tende a 100 graus Celsius. Teoricamente, ele nunca vai chegar a 100 graus Celsius, mas ele sempre tende a 100 graus Celsius. Então, rearranjando todos esses termos, agora substituindo novamente o ΔT para Ts menos Tm, chegaremos na seguinte equação. Ts menos Tm em função de x, sobre Ts menos Tm na entrada do canal, é igual a EXP, né, exponencial, e elevado a menos P, H médio, sobre m.Cp multiplicado por x. Lembrando que ainda não temos uma definição para o H, certo? O que fizemos até agora? Entendemos sobre o comportamento da temperatura dentro de uma tubulação. E conhecemos também a temperatura média. Então, comparando as duas condições, a primeira condição, o fluxo de calor é constante, certo? Então, vamos supor, o fluxo local é igual a 100 watts por metro de tubulação. Ou poderia ser 100 watts por metro quadrado, daí já envolve o perímetro também, certo? Então, considerando o fluxo constante, o comportamento das temperaturas serão o seguinte. Na entrada, a temperatura da superfície, vamos mudar de cor aqui. Na entrada, a temperatura da superfície, ela vai ter uma variação devido à região de entrada. Temperatura média também tem uma variação, certo? O escoamento se tornou totalmente desenvolvido, passou essa região de entrada. Temos que a variação de Tm é uma reta, correto? E a variação de Tm é exatamente igual à variação de Ts. Então, a variação Ts também é uma reta. Ou seja, a diferença entre essas duas temperaturas não se altera, porque o fluxo de calor não se altera. Segundo caso, temperatura constante. Então, temos aqui a temperatura da superfície dessa tubulação é constante, ou seja, ela é inalterada, constante. A temperatura do fluido, ela se altera, ela vai se aproximando a temperatura da superfície. E essa aproximação, ela é exponencial. Então, ela vai se aproximando, mas essas duas curvas nunca se tocam. Então, pessoal, uma observação que podemos fazer aqui sobre a temperatura da superfície constante é a seguinte. A sua variação é um pouco complicada quando formos analisar qual é a taxa de transferência de energia térmica. Vamos ver que é um pouquinho complicado. Então, o que nós fazemos aqui? Nós vamos considerar aqui essa variação, essa equação aqui que foi já vista aqui no slide anterior. Essa aqui também já foi vista no slide anterior. Isolando o m.Cp, teremos esta equação aqui, m.Cp
é igual a área da superfície, H médio, ln de ΔT0 sobre ΔTi. Vamos considerar aqui que o calor de convecção é dado pela variação de energia térmica entre a entrada e a saída dessa tubulação. Então, M.Cp T de entrada e M.Cp T de saída. A subtração da saída menos a entrada é o calor da convecção. É a variação da energia térmica. Então, variação da energia térmica entre a entrada e a saída é exatamente igual ao calor da convecção. Certo? Então, o calor de convecção é dado por M.Cp ΔTi menos ΔTo de outlet, de saída. Isso é feito por uma simples manipulação matemática. Então, isolando o Q de convecção, chegamos nessa equação aqui. A área da superfície, né, que é o x multiplicado pelo perímetro, multiplicado por H médio, multiplicado por essa relação ΔTo menos ΔTi sobre ln de ΔTo sobre ΔTi, vamos chamar de área H médio ΔTLm. Correto? Essa expressão é chamada de média logarítmica da diferença de temperaturas. Por enquanto é uma observação, ela será muito utilizada quando formos tratar de trocadores de calor, que a grande parte deles é dado por um escoamento interno. Correto? Então, o Q de convecção é dado por esta relação aqui. Correto, pessoal? Então, esta é a primeira parte de escoamentos internos. Fizemos alguns cálculos que pode ser um pouquinho complicado. São muitas manipulações matemáticas, são muitas relações. Só que chegamos a alguns parâmetros, algumas expressões bastante importantes para conhecermos melhor como se dá o escoamento. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a aplicação dessas considerações que encontramos. Vamos ver também como se dá a obtenção do H, porque até agora não falamos do H, falamos da relação, principalmente da temperatura média. E vamos ver também algumas aplicações, alguns exemplos de aplicações, correto? Muito obrigado a todos, um grande abraço e boa semana, um bom dia. Grande abraço.